Alô, torcedor do Timão, o Corinthians desistiu de contratar Gabigol do Flamengo. A nova diretoria do Alvinegro queria o atacante para pré-temporada, mas não chegou a um acordo com o time carioca. E aí, galera, resolveu encerrar as negociações, fim de novela. Agora, então, o Corinthians deve buscar outros nomes no mercado para reforçar o ataque. Foco total também na busca de atacante de velocidade. O torcedor corintiano ficou com a pulga atrás da orelha em relação a Rodrigo Garro. Isso porque o presidente do Tadieres, Andrés Fassi, em contato com a reportagem do portal UOL, disse que a transferência não está concretizada porque falta a assinatura do contrato. Mas, de acordo com a diretoria do Corinthians, a situação é tranquila, faltam apenas detalhes burocráticos. O próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, nas redes sociais, foi perguntado por um torcedor: está tudo certo com o Rodrigo Garro? E ele respondeu que sim. Rodrigo Garro, que foi um dos reforços anunciados pela diretoria corintiana, foram 3 reforços anunciados: o Rodrigo Garro, o Diego Palacios e também o Ranielli. O Corinthians está próximo de anunciar mais 2 reforços: o zagueiro Félix Torres e também o lateral Hugo. Em relação ao zagueiro Félix Torres, faltam apenas alguns detalhes do contrato para ele ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Já em relação ao lateral Hugo, como ele foi contratado pela gestão anterior, ele não foi anunciado junto com os outros reforços, mas em breve também será anunciado como novo reforço do Corinthians. O elenco se representa no dia 7 de janeiro, estreia no Campeonato Paulista no dia 21 contra o Guarani. São as informações do Corinthians para o Sport Center. Muito bem, tá aí então o Mendelbidlovski com as últimas informações do Corinthians. É algo muito estranho, a gente sempre fica com essas perguntas, né, rondando a nova diretoria do Corinthians, André Kfouri, porque anuncia um jogador, o pai do jogador estava empolgado, inclusive colocou nas redes sociais já uma foto dele com a camisa do Corinthians, mas vem o seu clube e diz: não tem nada assinado. Aí já diz: olha, o Félix Torres a gente ainda não anunciou porque não está assinado, mas o Garro está assinado ou não está assinado, afinal? São muitas perguntas, né? Na falta de algo oficial, concreto, o torcedor do Corinthians interessado mesmo em saber se o Garro está contratado, se as outras contratações anunciadas realmente estão por detalhes burocráticos de serem concluídas, ou se é tudo uma conversa para simular eficiência, simular trabalho. Como foi a história do Gabriel? A história do Gabriel jogar no Corinthians foi um balão de ensaio para que a nova diretoria pudesse se apresentar ao torcedor como alguém que sonha grande, que pensa alto e que quer sempre tratar do Corinthians como uma possível casa para os melhores jogadores do mundo. É o mesmo tipo de declaração do presidente anterior sobre o Cristiano Ronaldo, sobre o Neymar. Com isso eu não estou querendo dizer que o Corinthians não procurou o Flamengo. Procurou, deve ter procurado. Mas a possibilidade sempre foi uma coisa tão distante, tão fora do que é a realidade do Corinthians. Imagine se o Corinthians vai conseguir trocar alguns jogadores que ele tem no seu elenco pelo Gabriel Barbosa. E depois vai pagar o Gabriel como? Então, essas perguntas que a gente vem apresentando aqui, elas nunca foram respondidas. Não, é um grande jogador, nos interessa. Não, estamos conversando com o Flamengo de maneira discreta, senão começa com muita especulação e atrapalha. Foi apenas e tão somente especulação. Nada mais do que especulação. Então, por torcedor que está interessado nisso, nas contratações, nesses movimentos, se são movimentações sérias, na falta de algo concreto, aguarde a apresentação oficial, o jogador vestir a camisa. Talvez seja melhor aguardar até a entrada em campo. Espera começar o Campeonato Paulista. Se o cara tiver com a camisa do Corinthians em campo jogando, é porque ele foi contratado. Até lá, cautela, como diz o Celso Rotti. Lembra da frase dele? Cautela. E canja de galinha, né? Que não faz mal a ninguém, é o que dizem. Ô, Antero, e aí o Félix Torres está jogando amistoso pelo Santos Laguna, podendo se machucar se é que ele realmente vem. E aí a gente ouviu o presidente falando: olha, vai acabar essa farra de Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro. Dia 21 começa o Campeonato Paulista e todo mundo querendo saber. E o que é que o Corinthians vai apresentar para acabar essa farra, com essa farra de Palmeiras e Flamengo? Ô, Antero, o áudio. O áudio não está colaborando. Parou de funcionar. A
A gente vai refazer, então, o contato com o Antero para ele falar sobre isso. Mas já passo essa mesma pergunta para você, André Kfouri. Essa história da farra, essa foi uma frase que me marcou muito. A farra de Flamengo e Palmeiras vai acabar, disse o presidente do Corinthians. Uma das figuras mais curiosas do ambiente do futebol aqui no Brasil é o cheerleader de Cartola, né? É aquela figura que aplaude toda e qualquer declaração do dirigente do seu clube, seja quem for, independentemente da trajetória desse dirigente ou da falta de trajetória. É aquela pessoa que confunde o diretor, o presidente, o executivo de futebol com o clube pelo qual ele torce. Sim. E ele acha que se ele defender aquela pessoa, ele vai estar protegendo o clube. Então é uma série de confusões feitas por um pessoal que não tem senso crítico. Na verdade, não faz ideia do que é senso crítico. E aí a gente fala assim, ó, o Augusto Melo está falando muito, está fazendo pouco, o Rubens Gomes disse isso, mas é algo que não tem muito propósito para ser dito num momento como esse. E as pessoas criticam, mas o mandato nem começou, a gestão nem começou, eles tomaram posse ontem ou anteontem, alguma coisa assim. E você já está criticando. Eu estou criticando o que eles estão falando desde que foram eleitos, desde que eles ganharam o lugar de fala, representando o Corinthians. Isso aconteceu na noite da eleição, naquele sábado em que a chapa do Augusto Melo e do Rubens Gomes venceu a eleição. Então essa frase é do Rubens Gomes, acabou a farra. Depois ela foi corroborada pelo Augusto Melo dizendo que o Corinthians será protagonista em todos os campeonatos que disputaram. Eu disse aqui, isso será cobrado. Pode não ser pelos cheerleaders de Cartola, mas será cobrado. Porque esse tipo de coisa é muito difícil você imaginar se transformando em uma realidade esportiva quando você tem o Palmeiras no estágio que está, quando você tem o São Paulo com o time formado, campeão da Copa do Brasil que tem, quando você tem, evidentemente, fora do estado de São Paulo, o Flamengo com o potencial, a comissão técnica que o comanda nesse momento, o Atlético Mineiro com o elenco que tem, o Grêmio vice-campeão do Brasil, etc, etc, etc. É difícil, mas tem gente que prefere acreditar em conversinha. O problema é que, no momento em que a conversinha se transforma em uma coisa muito clara para qualquer pessoa, independentemente do senso crítico e da capacidade de interpretação, esses serão os últimos a entenderem o que aconteceu. E aí o fanatismo vai falar mais alto, como sempre. Precisa. Agora é o seguinte, o Tite, com a caminhada que já percorreu no futebol, antes como jogador, mas sobretudo como técnico, sentir pressionado a colocar um jogador, então peraí, então desista, não tem tamanho para ser técnico do Flamengo, ou de qualquer outro clube. E eu não vejo o Tite tendo um tipo de comportamento mais tímido, para usar uma palavra suave, né? O Tite não é covarde, vamos usar o português correto. Chegar e falar assim, não, eu acho que tem que dar um jeito de colocar esse jogador. Não, o Tite tem de ter a sensibilidade, a inteligência, o tato de administrar um grupo como o do Flamengo. Ele terá problemas? Tem, como há técnicos de times grandes em qualquer parte do mundo, como há chefias em qualquer tipo de atividade. Pode ter aqui na televisão, pode ser num hospital, no escritório de advocacia, sei lá. O importante é ter um gestor que saiba, controlar egos, saiba administrar conflitos e tirar o máximo possível das equipes que estão sob seu comando. É o que se espera do Tite. E eu confio nisso, no caso do Tite. Por isso que tem insistido, até de uma forma repetitiva, de que é necessária uma conversa clara, franca, pode ser suave, pode ser dura com o Gabigol, mas que disso saia um consenso e haja um compromisso profissional e pessoal de ser cumprido o que for combinado. Aí todos terão a ganhar. O Gabigol, como eu disse, olha, então tá bom, vou aguentar alguns meses e vou embora. Ou então, tem essa perspectiva, sentir sinceridade, vou me empenhar. E o Tite é a mesma coisa, deve sentir clareza
e uma postura firme por parte do jogador. Mas o André também tocou num ponto bom, né? A direção do Flamengo, ela é meio ensaboada. Ela escorrega quando não está muito afim de tomar uma posição. Fez isso com técnicos, fez isso até com jogadores. No caso do Gabriel, é mais do que nunca necessária uma declaração do presidente do Brás que esclareça de vez o que o clube pretende de seu jogador. Corinthians tem de continuar a sondar possibilidades factíveis, possíveis no mercado para preencher o que considera uma falha do meio-campo para frente. No caso agora, sem o Gabigol. Sem o Gabigol não, o Gabigol que nem chegou, né? Era apenas um sonho, né? E que ia até um sonho bem distante. Fala, torcedor do Timão, trazendo as últimas informações aí do Corinthians aí, pessoal, neste dia 5 de janeiro, né? E a torcida aí, pessoal, tá muito esperançosa e confiante de saber que com a chegada de Augusto Melo as coisas vão mudar para melhor, né, pessoal? Sinceramente, não daria mais para continuar com o outro diretor aí, né? O presidente, né? O Dúlio Monteiro, né? E se ficar, seria com certeza pior. O Augusto Melo chegou para dar mais esperança e é o momento, pessoal, de apoiar, né? Porque até agora ele não fez algo que pudesse ser criticado, assim, envolvendo escolhas erradas de jogadores, né? E de decisões aí que possa colocar em risco aí o clube, né? Então, pessoal, o Augusto Melo está querendo fazer contratações que consiga suprir essa lacuna aí dos jogadores, as posições dele que não foram renovadas, né? E tá agindo nos bastidores aí enquanto a janela de transferência estiver aberta, porque depois que fechar não tem mais o que fazer em relação a contratações, empréstimos, né? Vamos lá, pessoal, só informação que saiu agora. Rodrigo Garro lidera a estatística no futebol argentino desde 2022. Então, pessoal, aí, o craque aí, o novo reforço do Corinthians o meio atacante Rodrigo Garro, do ex-Teles, né? Tadidina soma bons números e mantém liderança de 4 estatísticas em todo o futebol argentino, em uma base de dados entre todos os 1.874 jogadores desde que 2022. Então, pessoal, o Timão fez um bom negócio aí, tá em boas mãos, né? Com essa contratação aí de Rodrigo Garro, né? E agora ele logo vai ser apresentado, fazer exames aí, né, pessoal? Então ele se apresenta aqui, ó, no dia 7, né? No CT, né? Joaquim Grava, hein? E a torcida tá muito esperançosa em seu primeiro compromisso oficial, que será no dia 21 contra o Guarani. Então ele já vai estar escalado aí para o jogo contra o Guarani, né, no dia 21 de janeiro deste mês, né? Então, pessoal, deixe aqui sua participação se vocês acham que o Corinthians fez um bom negócio. É muito interessante saber de cada um de vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí e ativa o sininho para que você receba os próximos vídeos que a gente sempre está atualizando e trazendo para vocês aqui com informações do Corinthians atualizada em primeira mão.